Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências, nós vamos ver sobre as propriedades dos materiais. No nosso dia a dia, a gente tem contato com diversos tipos de materiais e nós vamos aprender um pouquinho sobre as características de alguns materiais. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que existem materiais naturais. O que são materiais naturais? São os materiais encontrados na natureza, como os vegetais, as flores, os frutos. Então, tudo aquilo que é encontrado de forma natural, ok? Muito bem. E temos também os materiais artificiais, que são os materiais que não são encontrados na natureza de forma natural. São aqueles materiais que são feitos pelas mãos do homem. Aqui, por exemplo, a prof trouxe uma presilha de cabelo para demonstrar um material artificial, feito de plástico, certo? Então, material natural e material artificial. Muito bem. Já definimos os tipos de materiais. E nós vamos ver agora algumas propriedades desses materiais, começando com a elasticidade. Então, o que significa essa propriedade? Elasticidade. São aqueles materiais que, quando eu exerço uma força sobre eles, por exemplo, aqui, ó, a prof tem um pedaço de elástico, material elástico. Eu estou exercendo uma força sobre ele. Se eu parar de exercer essa força sobre ele, ele vai voltar na forma original. Então, essa capacidade de esticar e voltar na forma original chama-se elasticidade, certo? Vamos para outra propriedade, o magnetismo. Essa propriedade é a propriedade que apresenta a atração dos objetos. Aqui a prof tem o prego e um pedaço de ferro, um ímã. Então, veja, atrai um objeto ao outro. Então, essa propriedade de atrair um objeto ao outro chama-se magnetismo. Então, ó, prego com ímã, eu posso pegar aí uma tesoura. Isso é muito usado, né, nos ímãs de geladeira. Então, o material que é feito a geladeira é atraído pelo ímã, né, que é dos enfeites da geladeira, certo? O magnetismo. Outra propriedade é a dureza. Então, veja só. Aqui a prof vai demonstrar para vocês, ó, um potinho plástico. Veja. E se a prof tentar pegar uma caneta aqui e riscar esse potinho, eu não consigo. Mas se eu riscar essa folha de papel aqui, eu consigo. Por quê? A dureza significa o quê? Quanto maior a dureza de uma superfície, de um material, menos eu vou conseguir riscar esse material. Então, é difícil riscar esse potinho, porque a superfície dele é mais dura do que a superfície desse papel. Então, essa propriedade chama-se dureza, ok? Outra propriedade que nós vamos ver agora é a resistência. Então, veja, o prof vai pegar aqui, ó, um palito de sorvete, que é feito de madeira. E eu tenho aqui uma espátula de unha, né? Usado pelas manicures aí. Então, veja. O que é a resistência? A resistência é quando eu também exerço uma força sobre esse material. Que força que eu posso exercer? Eu posso exercer uma martelada, eu posso exercer uma queda ou tentar quebrar. Então, veja, ó, eu exerci uma força e eu consegui quebrar esse material. Agora, se eu exercer essa mesma força nesse material aqui, ó, eu não consigo, porque ele é mais resistente do que a madeira. Então, o que é a resistência? É essa capacidade de resistir ao impacto, certo?
resistência. Vamos para outra propriedade. Essa propriedade é bem interessante, densidade. Então, preste atenção nessa propriedade. A prof deixou por último porque ela é um pouquinho mais complicada de entender. Então, olha só. Se a prof pegar aqui, ó, nessa mão direita aqui da prof, a prof tem aqui o material algodão. Na outra mão aqui, na mão esquerda, eu tenho um pedacinho aqui de imã, que é feito de ferro. Então, veja, eu tenho dois materiais diferentes, o algodão e o ímã, um pedacinho de ferro. Então, o que é a densidade? Densidade é a característica que está relacionado com a massa de um objeto e o volume que ele ocupa. Aqui, a massa do algodão e do ímã é a mesma. Aqui a prof pegou cerca de 25 gramas de algodão e o pedacinho de ferro também. Eles têm a mesma massa. Só que eles têm o volume, eles estão ocupando um volume, olha só. Quanto que eu precisei de algodão e quanto que eu precisei de ferro. Então, o que significa a densidade? A densidade significa que a mesma massa de ferro, mesmo peso aqui de ferro, é menor, né? Ocupa o menor volume do que o de algodão. Então, eu precisei de um menor volume de ferro e um maior volume de algodão. Então, isso significa que o ferro é mais denso do que o algodão. Vou dar outro exemplo para vocês. Olha só, ainda de densidade. Se a prof pegar aqui, ó, um potinho com água, vou pegar um prego, certo? Se eu colocá-lo aqui na água, ele vai afundar. Então, eu tenho a água e o prego. Se eu pegar essa bolinha aqui e colocá-la na água, veja, ela não afunda. O prego afundou. Então, o que significa dizer? Que o prego é mais denso do que a água. E a bolinha é menos densa do que a água, porque ela flutua. Estão vendo? Então, essa é uma propriedade chamada densidade, ok?